o raio é perpendicular à tangente. O que quer dizer isso? Raio perpendicular à tangente é o seguinte. Quando você tem uma circunferência, pega um ponto dessa circunferência e traça uma tangente passando por aquele ponto, essa tangente vai ser perpendicular ao raio. Isso é muito importante e isso é usado em vários problemas de geometria. Isso tem que estar na ponta da língua, né? Agora é o seguinte, tem algumas propriedades geométricas que são mais ou menos óbvias, né? Se eu falar para vocês que esse ângulo aqui é reto, vocês vão acreditar, parece razoável pela figura que isso seja um ângulo reto. Ou então pode ser que vocês não achem que esse ângulo é reto, mas acreditem naquilo que o professor está falando. Esse que é o problema. Não é bom você aprender a geometria apenas lembrando as coisas que o professor falou e você acreditou. Qual é a melhor maneira de você aprender a geometria e a matemática como um todo? É você ver a justificativa dessas propriedades. Por que aquilo ali é perpendicular? Por que o raio é perpendicular à tangente? Ou seja, a gente tem que ver uma demonstração disso, mesmo que seja uma demonstração simplificada, né? Para você se convencer disso. Se você se convencer disso e não apenas porque parece que é pela figura ou porque o professor disse, você vai ficar com um conhecimento muito mais sólido e você vai aprender com mais facilidade os tópicos que vêm depois na matemática. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos mostrar por que o raio é perpendicular à tangente. Quer dizer, colocando a frase completa, traçando a tangente por um ponto A de uma circunferência, essa tangente vai ser perpendicular ao raio que passa por A. Então, vamos fazer o seguinte. Digamos que você tem uma circunferência que eu não desenhei ainda. Só desenhei o centro dela e peguei aqui um ponto dessa circunferência. Por esse ponto, traçamos uma reta perpendicular ao raio. Observe que eu não estou dizendo que isso aí é uma tangente. Eu estou falando que isso aí é uma reta perpendicular a um raio, passando por esse ponto aqui da circunferência, o ponto A. O que a gente tem que fazer é provar que isso aqui vai ser uma tangente à circunferência. E como é que a gente prova que uma reta é tangente à circunferência? Basta você mostrar que esse ponto A é o único ponto da circunferência. Mostrar que todos os outros pontos dessa reta, excluindo o ponto A, são pontos que estão fora da circunferência. Então, quando você tem um único ponto tocando numa circunferência, esse ponto é um ponto de tangência, né? Aliás, isso não vale só para a circunferência, não. Vale para qualquer curva. Para mostrar isso, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um ponto aqui, qualquer dessa reta. Esse ponto B aqui. Eu posso colocar esse ponto B em qualquer posição dessa reta. Posso colocar ele para cá, posso colocar ele para cá. O que eu quero fazer é mostrar que esse ponto B é um ponto externo à circunferência. Como vamos fazer isso? Nós vamos observar essa propriedade aqui, OB é maior do que R, ou seja, essa medida desse segmento OB é maior do que R. R é isso aqui, ó. Isso aqui é o raio da circunferência. Por que OB é maior do que R? Olha, porque isso aqui é um triângulo retângulo, e o OB é hipotenusa, e esse raio aqui é um cateto, e a hipotenusa é sempre maior do que um cateto, né? Claro, você pode também usar aqui o fato de que a menor distância de um ponto a uma reta é a perpendicular que vai desse ponto até essa reta. Então, essa distância aqui é a menor de todas. Todas as outras distâncias, desse ponto B até esse, vão ser distâncias maiores. Então, eu posso escrever isso aqui. É claro que se você tiver o ponto B lá longe, essa distância aqui vai ser muito maior do que essa. Mas ainda assim ela vai continuar sendo maior. É claro que quanto mais perto você chega ao ponto B do ponto A, essa distância ela vai continuar sendo maior, só que ela vai ser um pouquinho maior, né? Por exemplo, como se essa distância aqui fosse 5 centímetros e essa aqui fosse 5,001 centímetros. Mas ela sempre vai ser maior. Não tem como ela ser menor. Porque a menor de todas é essa. Não existe outra distância menor do que essa. Então, eu posso escrever isso aqui que está correto. O OB
é maior do que o R. Já que OB é maior do que R, eu posso dizer isso aqui, ó. Existe um ponto C abaixo de B, um ponto C dentro desse segmento aqui, tá? Abaixo de B seria abaixo aqui dessa reta. Então, com OC menor que OB, de tal forma que o OC seja igual ao raio. Claro, se essa distância aqui é maior do que o raio, então tem alguém aqui dentro, de tal forma que essa medida seja igual ao raio. Vamos marcar esse ponto aí. Então, apareceu ali um ponto C. O que quer dizer isso? É isso aqui, ó. Já que essa distância aqui é maior do que R, então tem alguém aqui dentro que tem uma distância igual a R. Sempre vai ter, né? Porque o OB é maior do que R. Então tem alguém lá dentro, daqui para baixo, que vai empatar com R, digamos assim. Então chegamos a essa conclusão aqui. Existe um ponto C aqui dentro desse segmento OB, de tal forma que essa distância de O até C seja igual ao raio. Olha, então esse ponto C aqui é um ponto da circunferência, né? Então, já que o ponto C é um ponto da circunferência, quer dizer que o ponto B é um ponto que está fora da circunferência. Então, nós chegamos a essa conclusão aqui. O ponto B é externo à circunferência. Isso vale para qualquer ponto B dessa reta. Qualquer ponto B dessa reta vai ser um ponto externo à circunferência. Isso não é justamente a definição de tangente? Você tem um ponto que pertence à curva e todos os outros pontos daquela reta são pontos que estão fora dessa curva. Então, essa conclusão aqui que nós chegamos. Todos os pontos dessa reta, vamos chamar essa reta aqui de T, todos os pontos da reta T são pontos externos à circunferência. Isso significa que essa reta T é uma tangente à circunferência. Então, eu acabei de mostrar que o raio é perpendicular à tangente. Quer dizer, eu tracei uma reta perpendicular ao raio, mas eu não sabia que ela era tangente. E aí eu cheguei à conclusão de que essa reta perpendicular, ela é tangente à circunferência. Então, nós chegamos à conclusão de que o raio é perpendicular à tangente. Quer dizer, a circunferência passa por aqui, né? E você vai utilizar isso aí em vários problemas, mas o fundamental é que você entenda a justificativa para essa propriedade.